Língua Portuguesa, Gramática, Livro B, Lição 3, Aula 2. Olá! Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Por aqui tudo bem. Eu estou bem também. Ótimo! Vamos logo, então, corrigir o dever de casa. A gente tem muita coisa a fazer depois. Correção do dever de casa. Vocês tinham 2 exercícios para fazer como dever de casa. O primeiro é o 10, sobre acentuação, e o outro é o 19, sobre verbos. Vamos começar pelo exercício 10. Primeiro, vocês tinham de copiar o texto do quadro no caderno. Depois, sublinhar e acentuar as palavras que precisam de acento. Vamos lá? Alfa, como você fez o exercício? Vamos ver o que o Alfa fez. José foi ao Pará. Ele foi a pé. Já pensou no tanto de chulé? No caminho, ele comeu caju e caqui e tomou suco de bacuri. Viu muito jabuti, tatu, carcará e curió. Canguru ele não viu, nem urubu. Café e picolé ele não viu. Isso só lá no Ceará, para quando ele voltar. Está correto. Todas as palavras que você acentuou têm o mesmo acento. Agora, a gente quer saber por que você colocou o acento nelas. Por quê? Mostre para a turma. Pará, carcará, Ceará são oxítonas terminadas em A. José, chulé, café, picolé são oxítonas terminadas em E. Curió é oxítona terminada em O. Já, pé, só, lá é um monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Todos lembram o que é? Monossílabo é a palavra que só tem uma sílaba. Mono quer dizer um. Então, monossílabo é a palavra que só tem uma sílaba. E é tônico porque a gente pronuncia forte. Todos os monossílabos tônicos têm acento. Muito bem, Alfa. Você estudou mesmo as regras de acentuação. Vamos fazer agora o exercício 19, da página 40. O que vocês tinham de fazer mesmo? Primeiro, vocês tinham de copiar os verbos do quadro rosa no caderno. Depois, vocês tinham de encontrar esses mesmos verbos no nosso livro, mas no modo imperativo. Vejam o exemplo que ele dá. No infinitivo, o verbo é fazer. No imperativo é faça. Antes de começar, Beto, conte pra gente em que modo estão os verbos que aparecem no quadro rosa. Esses verbos estão no infinitivo, do jeito que os verbos aparecem no dicionário. Isso mesmo, os verbos do quadro rosa aparecem no infinitivo. Vocês tinham de procurar no livro os mesmos verbos, mas no imperativo. Vamos lá, Beto. Mostre para a turma como você fez o exercício. Modo infinitivo. Modo imperativo. Fazer, faça. Sublinhar, sublinhe. Colocar, coloque. Separar, separe. Circular, circule. Observar, observe. Responder, responda. Dar, dê. Ver, veja. Explicar, explique. Muito bem, Beto. Os verbos no imperativo estão corretos. Agora você pode mostrar para a turma onde encontrou pelo menos um deles. Um dos verbos no imperativo? Eu encontrei nos exercícios. Um deles dizia: sublinhe as palavras que precisam de acento. O outro dizia: observe com atenção as palavras. Sublinhe e observe. E o que eles fazem nas frases? Eles dão uma instrução para vocês fazerem os exercícios, correto?
É para isso que o imperativo serve, para dar instruções. Isso mesmo, para dar instruções e também para dar ordens ou avisos, ou ainda fazer um convite. Vocês se saíram muito bem com o dever de casa do imperativo? É hora de aprender ainda mais. Na aula passada a gente falou que o verbo muda de roupa às vezes. Quem lembra? É uma brincadeira, claro. Mas é uma brincadeira que fala a verdade. A gente disse que os verbos são um pouco como as pessoas. A gente usa uma roupa diferente para cada situação. Para ir à escola, vocês vestem o uniforme. Para brincar, vocês põem um calção e uma camiseta bem confortáveis. Para ir à festa de um colega, os meninos colocam uma calça comprida e as meninas um vestido. A roupa muda dependendo da situação. Mas a pessoa muda porque trocou de roupa? Não. Claro que não, não é, Beto? Por baixo das roupas, somos sempre a mesma pessoa. Com o verbo é parecido. Ele muda um pouquinho, dependendo da situação. Ele muda para mostrar que é passado, presente ou futuro. Ele muda para mostrar que está no indicativo ou no imperativo. Ele muda para mostrar que o sujeito mudou. Vamos ver alguns exemplos disso. E prestem atenção nas palavras escritas em vermelho. O Alfa telefona para o Beto. Telefona, tempo presente. Sujeito Alfa. O Alfa telefonou para o Beto. Telefonou, tempo passado. Sujeito Alfa. O Alfa e o Beto telefonam para os colegas. Telefonam, tempo presente. Sujeito Alfa e Beto. Vocês viram que o verbo trocou de roupa? Quer dizer, ele mudou um pouquinho? Ele mudou um pouquinho dependendo da situação. Mas ele deixou de ser verbo? Não. Agora me digam uma coisa. Que peça da roupa o verbo trocou? Ou melhor, que parte do verbo muda de uma frase para outra? O finalzinho. Isso mesmo. Só as últimas letras mudaram. Então vamos olhar para as últimas letras do verbo. Vocês sabiam que as últimas letras dos verbos são quase sempre iguais? Vocês já sabem disso? Sim, muitos verbos têm as últimas letras iguais. Vamos ver isso mais de perto para lembrar daqui a pouco. Antes, vamos ver um exemplo de verbos no imperativo. Os verbos que vimos na aula passada. E também no exercício do dever de casa. Aí está o verbo cantar conjugado no imperativo. E o que vocês veem nas conjugações em cada linha? As últimas letras mudam. Canta, cante, cantemos. Isso mesmo. As últimas letras mudam, mas o começo parece igual. Cante. Os verbos têm duas partes. A parte escrita em azul é chamada radical. Radical tem a ver com a raiz do verbo, ou seja, é a base do verbo. É como raiz de árvore, é a base da árvore, o que segura a árvore. Cant é o radical de cantar. E as letras em vermelho no fim do verbo? As últimas letras dos verbos são chamadas de terminação. E por que terminação? Porque elas ficam onde o verbo termina. Para conjugar os verbos em geral, a gente mantém o radical e muda a terminação. Veja um exemplo. Viram? O radical é sempre o mesmo. E a terminação muda para cada pessoa do verbo. Puxa, quanta coisa vocês já sabem. A gente só está relembrando. O verbo é dividido em duas partes. A parte azul
é o radical, a base do verbo. A parte em vermelho é a terminação. É a parte que muda de acordo com o modo, o tempo e a pessoa do verbo. Muda se é infinitivo, indicativo ou imperativo. Muda se é passado, presente ou futuro. Muda se combina com eu, tu, você e assim por diante. Vocês lembram que a gente falou que as últimas letras dos verbos são quase sempre iguais? Ou melhor, que as terminações dos verbos são quase sempre iguais? Sim, vocês já aprenderam isso também. Isso acontece com os chamados verbos regulares. Os verbos regulares seguem um modelo de conjugação. É isso mesmo. Eles sempre copiam as terminações de um modelo. Como uma receita de bolo? Vamos escrever isso para não esquecer? Verbos regulares seguem um modelo de conjugação. Existem 3 modelos de conjugação para os verbos regulares. Um para os verbos que terminam em ar, outro para os verbos que terminam em er e outro ainda para os verbos que terminam em ir. Vamos ver um exemplo disso? No infinitivo, o verbo cantar termina em ar. A maior parte dos verbos que terminam em ar tem a terminação igualzinha a cantar. Ou seja, todos esses verbos usam o mesmo modelo. Todos têm as mesmas terminações. Querem ver? Olhem as conjugações dos verbos cantar e amar. O final dos verbos é igualzinho. Isso mesmo. Para cada linha, para cada pessoa do verbo, a terminação é igualzinha. Na primeira linha é canta e ama. Na segunda é cante e ame. E assim por diante. Mas isso vale para os outros verbos? Os que terminam em er e ir? Vocês já sabem a resposta. Qual é? Sim, os outros verbos também têm modelo. Isso mesmo. Vejam esse quadro. Cantar é o modelo para os verbos regulares que terminam em ar. Comer é o modelo para os verbos que terminam em er. E partir é o modelo para os verbos que terminam em ir. Então, para saber se um verbo é regular, basta ver se a conjugação dele segue um desses modelos. Se não seguir, o verbo é irregular. Mas para que a gente aprende isso? Para escrever os verbos corretamente. A gente já aprendeu que escrever o verbo errado causa a maior confusão. A gente pode dizer o tempo errado, pode confundir passado com presente ou futuro, pode confundir o sujeito da frase, confundir quem fez a ação. E ainda pode escrever coisas muito feias, como a gente vamos ou nós vai. Ai, que feio! É feio mesmo, Alfa, além de atrapalhar todo mundo. Então vamos fazer um exercício? Assim a gente aprende a conjugar os verbos direitinho. A página 40 do nosso livro traz um quadro com verbos terminados em ar, er e ir. Está no exercício 20. O quadro mostra a conjugação de 3 verbos regulares no modo imperativo. São os 3 que servem de modelo para a conjugação dos demais verbos regulares. Cantar, que termina em ar, comer, que termina em er, e partir com ir. Sabendo como esses verbos são conjugados, vocês podem conjugar qualquer verbo regular no imperativo. Ou seja, sabendo como esses verbos são escritos, vocês podem escrever todos os outros verbos regulares. É muito bom. Isso ajuda muito vocês. Por isso vale a pena aprender. Prestem muita atenção a esses modelos. Vejam como o começo dos verbos, escrito em preto, é sempre igual em cada um dos verbos. Cante em cantar,
com em comer e part em partir. Nenhum deles é escrito de outro jeito. Por isso, esses verbos são regulares. E por isso, eles servem de modelos para os demais verbos regulares. Vocês querem saber como conjugar qualquer verbo regular no imperativo? Claro! Então estudem esses 3 verbos, esses 3 modelos. Depois é só usar o modelo nos outros verbos regulares. Agora vamos responder as questões A e B do exercício 20. Vamos ver o que pede a questão A. Compare os verbos do exercício anterior, o exercício 19, com os verbos da tabela acima. Depois responda: quais verbos do exercício anterior são regulares? O que você fez para descobrir os verbos regulares? Muito bem! A primeira coisa é lembrar quais são os verbos do exercício 19. Aqui estão eles, no modo infinitivo: fazer, sublinhar, colocar, separar, circular, observar, responder, dar, ver e explicar. Muito bem. Qual é a primeira pergunta mesmo? Quais verbos do exercício 19 são regulares? Verbos do exercício 19: fazer, sublinhar, colocar, separar, circular, observar, responder, dar, ver e explicar. Quais verbos do exercício 19 são regulares? Como a gente faz para descobrir se esses verbos são regulares ou não? Tem que ver a conjugação dele. A gente tem que conjugar o verbo no imperativo e ver se ele segue o modelo. Mas tem 3 modelos, certo? Verbos que terminam com ar, er e ir. Então, vamos fazer assim. Primeiro, a gente separa os verbos que terminam em ar, er e ir. Depois, a gente conjuga todos os verbos do quadro. E para terminar, compara eles com os verbos regulares. E descobre se eles são regulares ou não. Vamos lá? Primeiro, vamos separar os verbos do quadro que terminam em ar, er e ir. Observar, sublinhar, colocar, separar, circular, dar, explicar, terminados em er. Fazer, responder, ver. Quais verbos do exercício anterior são regulares? Agora vamos ver a conjugação dos verbos que terminam em ar. O que vocês veem no quadro? Olhem primeiro para as terminações de todos os verbos, linha a linha. São as terminações escritas em vermelho. O que tem elas? Elas sempre seguem o modelo do verbo cantar. Vejam as conjugações da primeira linha. As conjugações da primeira linha são canta, observa, sublinha, coloca, separa, circula, dá e explica. A terminação é sempre a mesma, a. E na segunda linha, as conjugações da segunda linha são cante, observe, sublinhe, coloque, separe, circule, dê e explique. A terminação é sempre a mesma, e. A mesma repetição acontece nas outras linhas. Isso mostra que esses verbos são regulares. Eles seguem o modelo de cantar. Mas tem uma linha de um verbo que não segue o padrão. Qual é?
Deem, vocês. Isso mesmo, Beto. Tem uma letrinha a mais ali. Um é. Então, essa conjugação é irregular. Agora vamos ver os outros verbos que vieram do exercício 19. São os verbos terminados em er. Vamos ver qual é a conjugação deles e vamos ver se eles são regulares ou não. Comer é o modelo de verbo regular para os verbos que terminam em er. Quais verbos seguem o modelo? Todos têm as mesmas terminações de comer, correto? Na primeira linha, as conjugações são come, faze, responde e vê. As terminações são sempre é, sempre seguindo o modelo de comer. E na segunda linha? Na segunda linha, as conjugações são coma, faça, responda e veja. As terminações são sempre a, sempre seguindo o modelo de comer. O mesmo acontece nas demais linhas. Mas vocês notaram que alguns verbos têm uma marca amarela? Eles seguem as terminações de comer, mas em algumas conjugações eles mudam. O radical desses verbos muda. É o caso de faça e veja. Façamos e vejam. Essas palavras usam letras que não estão nos radicais de fazer e ver. Portanto, são irregulares. Agora, vamos responder a questão B do exercício 20. Alfa, por que os verbos no modo imperativo não são conjugados com os pronomes ele e eles? Porque a gente usa ele e eles para falar de pessoas que não estão aqui com a gente. Elas estão longe. E a gente só dá ordem ou orientação para quem está perto. Isso! O imperativo dá ordens ou instruções diretamente para pessoas com quem falamos diretamente, com quem conversamos, não para pessoas que não estão na conversa. Beto, e por que os verbos no imperativo não são conjugados com o pronome eu, mas com nós eles são? Porque eu não dou ordem para mim mesmo, mas a gente pode dar ordem para o nós, porque é um grupo, tem outras pessoas além do eu. As outras questões do exercício 20 ficarão para o dever de casa. Agora, eu quero saber como vocês fazem para dar uma instrução diferente para seus colegas. Alfa, como você fala para o Beto pegar um livro que está sobre a mesa? Beto, pegue o livro que está sobre a mesa, por favor. E se você quiser avisar o Beto que ele não deve pegar o livro, como você fala? Beto, não pegue o livro sobre a mesa, por favor. Primeiro, pegue o livro. Depois, não pegue o livro. O verbo para dizer o que é para fazer é igual ao verbo para dizer o que não é para fazer, certo? Será que é assim sempre? Vamos dar uma olhada no exercício 21, da página 41. O quadro de verbos mostra a conjugação de 3 verbos no modo imperativo negativo. Os verbos são regulares, então a gente já sabe que eles servem de modelo para a conjugação de outros verbos. Ou seja, os verbos têm as mesmas terminações. E que verbos são esses que servem de modelo? Cantar, comer, partir. Alguém notou alguma diferença entre o imperativo afirmativo e o imperativo negativo? Acho que a gente precisa ver os dois juntos, não é? Lado a lado, para ter certeza se alguma coisa mudou? Vamos lá. Vamos fazer isso. Primeiro, vamos comparar o imperativo afirmativo com o imperativo negativo do verbo cantar. Olhem para os verbos na mesma linha.
Tem alguma diferença entre o imperativo afirmativo e o negativo? Na primeira linha, primeiro é canta e depois vira cantes. E cantai vira canteis. Isso mesmo. A conjugação para o pronome tu muda de canta para cantes. E a conjugação para o pronome vós muda de cantai e vira canteis. Anotado. Então, o que a gente descobriu? Que a forma do verbo no imperativo afirmativo muda no imperativo negativo, mas só para os pronomes tu e vós. Então, é preciso redobrar a atenção na hora de escrever o imperativo negativo, para não escrever errado. Será que isso também acontece com os verbos que terminam em er e ir? Será que, em alguns casos, a forma do verbo no imperativo afirmativo também é diferente no imperativo negativo? Sim, isso sempre acontece. Olhem lá para as conjugações de verbos que terminam em er. Olhem com atenção para as terminações dos verbos na mesma linha. É a parte dos verbos escrita em azul. O que aconteceu? As terminações mudaram em apenas 2 casos, quando o pronome é tu e vós. No restante, sempre igual. Para encerrar, vamos ver o que acontece com os verbos terminados em ir. O modelo é partir. Olhem com atenção para as terminações dos verbos na mesma linha. É a parte dos verbos escrita em verde. O que aconteceu? As terminações mudaram em apenas 2 casos, quando o pronome é tu e vós. No restante, segue igual. Quero fazer uma pergunta para vocês. Imaginem que o ponto de interrogação não existisse. Sim, façam um esforço. Imaginem que um ser de outro planeta chegou hoje à Terra e proibiu todos nós de usarmos a interrogação. Como é que vocês mostrariam nos textos quando tem uma pergunta? Acho melhor não acabarmos com a interrogação. Nem com a exclamação. Como eu vou poder dizer isso? Não acabem com a interrogação! Estou vendo que vocês já conhecem muito bem a importância da pontuação. Vamos treinar um pouco então com o exercício 11 do nosso livro. Ele está na página 37. Eu vou ler as 6 frases do exercício, de A a F, uma por uma. Assim que eu acabar de ler cada uma das frases, vocês vão me dizer qual ponto deve ser usado. Vamos lá? Frase 1. Os meninos gostaram de plantar. Ponto final. Ponto final. É uma afirmação. Vamos anotar isso? Frase 2. Os meninos gostaram de plantar? Interrogação. Interrogação. Vamos anotar também. Terceira frase. Como os meninos plantaram? Interrogação de novo. É uma pergunta. E a próxima? Como os meninos plantaram? Parece uma exclamação. Parece uma surpresa. Sim, lembrem-se de que a exclamação serve para isso também. Quem gostou mais de plantar? Pergunta de novo. Pergunta de novo. Quem quer saber mais, tem de perguntar. E a última, adoro plantar. Exclamação. Muito bem, euforia, satisfação, alegria. Agora vamos fazer o exercício 12, também da página 40. O que a gente vai fazer aqui? Essa é a chance de vocês dizerem com as palavras de vocês
para que servem os diferentes pontos, em que situação eles devem ser usados. Vamos lá? Alfa, quando a gente deve usar o ponto final? A gente usa no final da frase, quando a gente afirma alguma coisa. Isso mesmo, o ponto final é usado nas frases afirmativas. Ele mostra que uma frase foi encerrada. Assim, uma frase não se mistura com outra. Vamos à questão B. Beto, quando a gente deve usar o ponto de interrogação? No final de uma pergunta. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente pergunta. Isso mesmo, a gente usa a interrogação no final de uma pergunta. O ponto de interrogação mostra que a gente deve falar com a entonação de quem faz a pergunta. Vejam a diferença nessas frases. Você chegou à aula atrasado hoje. Você chegou à aula atrasado hoje? Quando a gente fala, a gente faz uma entonação diferente na frase interrogativa. Mas como mostrar isso no texto? Usando o ponto de interrogação. Alfa, responda a última questão. Quando a gente usa o ponto de exclamação? A gente usa a exclamação para mostrar várias coisas. Alegria, surpresa e também para mostrar que está assustado ou com medo. Sim, a exclamação mostra sentimentos mais fortes. Alegria, euforia, mas também raiva e susto. Bom, acho que está claro que precisamos da pontuação. Não conseguimos viver mesmo sem eles. Resumo da aula. O que a gente aprendeu hoje? Vimos os verbos regulares no modo imperativo, ou seja, vimos a conjugação dos verbos que seguem um modelo. Eles são escritos sempre com as mesmas letras no final. Nós vimos os verbos regulares no imperativo afirmativo e também no imperativo negativo. A gente também recordou a pontuação das frases. Quando usar o ponto final, exclamação e interrogação. Se a gente não usa eles direito, a conversa não sai. Dever de casa. Tem bastante dever de casa hoje. Isso é bom. Vocês vão ficar craques no que a gente aprendeu hoje. Façam os exercícios 13 e 14 da página 37. Eles tratam de acentuação. Depois façam os exercícios 20 e 21 das páginas 40 e 41. Do 20, façam as questões C e D. No 21, as questões B, C e D. As demais, a gente já fez na aula. Prestem muita atenção aos exercícios. Vamos corrigi-los na próxima aula. Até lá!